Poucos heróis têm um legado tão celebrado quanto o Capitão América. Criado no triste contexto da Segunda Guerra Mundial, o super soldado Steve Rogers vem trilhando aí uma bela jornada que completa 80 anos agora em março de 2021. Quer dizer, a revista que traz a sua primeira aparição foi publicada na verdade em dezembro de 1940, mas a gente vai seguir o que está na capa do gibi e celebrar agora essas 8 décadas com essa homelista de 5 vezes em que o Capitão América esteve à frente do seu tempo. Segredo pra ninguém que o Capitão América foi criado durante a Segunda Guerra Mundial, né? Principalmente porque a sua primeira revista traz ele ali socando a cara daquele maluco do bigodinho, que eu não vou falar o nome pro YouTube não desmonetizar esse vídeo. Pois bem, o que muita gente às vezes não percebe é que a Marvel Comics, a editora como a gente conhece, só viria a ganhar esse nome na década de 60. Ou seja, o Capitão América veio antes do universo Marvel. Mas calma que eu te explico. O Capitão América, esse conto sobre um jovem soldado que se alistou no exército dos Estados Unidos, ganhou poderes com o soro do super soldado e foi pra guerra, escrita pelo Joe Simon e Jack Kirby, ela foi publicada pela Timely, uma editora que só viria a se tornar Marvel Comics quase 20 anos depois. E assim, não que o Capitão América tenha sido o primeiro herói do que a gente conhece como universo Marvel a ser criado, já que o Namor e o Tocha Humana vieram antes dele. Mas, considerando que ele é uma figura central e muito importante para esse universo, vale a pena a gente lembrar isso aqui. Não é difícil imaginar que os gibis de guerra ganharam muito destaque durante a Segunda Guerra Mundial, principalmente porque os quadrinhos de herói entraram em baixa também. Um período aí que também marcou um pouco a queda dos quadrinhos de super-heróis, já que eles eram considerados meio bobos, considerando os horrores que as pessoas estavam vendo no mundo real, né? Nenhum Coringa da vida seria capaz de assustar mais do que o que as pessoas estavam vendo nos noticiários. Então, com o fim da guerra, outros gêneros começaram a ganhar mais atenção nos quadrinhos, como foi o caso do terror e do romance. Então, para emplacar novamente os super-heróis entre os leitores, começaram a surgir novos heróis, novos vilões, inclusive um tal de universo Marvel aí, com quadrinhos como Quarteto Fantástico e X-Men fazendo bastante sucesso. A ideia, então, para dar um próximo passo nessa expansão do universo Marvel, foi trazer o Capitão América de volta, coisa que a dupla Stan Lee e Jack Kirby fizeram nas páginas da revista número 4 dos Vingadores. Mas aí você pode estar se perguntando, mas por que trazer o Capitão América de volta? Sim, porque como os quadrinhos de guerra entraram em baixa ao fim da Segunda Guerra Mundial, as pessoas estavam meio cansadas de ouvir falar desse tema, o Capitão América foi cancelado e praticamente sumiu. Então a ideia da dupla aí, Lee e Kirby, foi trazer ele de volta. E como que eles fizeram isso? Eles contaram uma história em que o corpo congelado do Steve Rogers estava sendo ali cultuado por uma tribo Inuit e acaba sendo encontrado pelo Namor, que por ciúme ou por raiva, vai entender, o Namor é meio maluco? Chato pra caramba. Ele joga o corpo no mar, que acaba derretendo. E quando o corpo do Steve derrete e começa a boiar ali, quem que acha ele? Sim, os Vingadores, a equipe que na época era formada por Thor, Homem de Ferro, Homem-Formiga e Vespa. O Steve então acorda, lembra quem que ele é, derrota os Vingadores em combate, até mesmo o Thor, que é meio bizarro. Vai lutar contra o Namor. E no fim de tudo, no fim da história ali, depois que o dia é salvo, ele decide entrar para a equipe dos Vingadores, uma parceria aí que perdura até os dias de hoje. Clássica, essa história marca o retorno, o resgate de um personagem muito importante para a Era de Ouro, num momento em que os quadrinhos super-herói estavam ganhando uma nova ebulição aí, algo que acontece até hoje, O fenômeno dos super-heróis não seria o mesmo sem os Vingadores e os Vingadores não seriam os mesmos sem o Capitão América. Criado no contexto da Segunda Guerra Mundial, o Steve Rogers já nasceu como alguém que refletia nos quadrinhos eventos do mundo real. Mas ele não parou por aí e continuou pescando aí alguns acontecimentos muito complicados da nossa realidade para as histórias dele. Um exemplo muito emblemático está na HQ Império Secreto, de 1974. Talvez você não conheça ela por nome, mas foi nessa história que o Capitão América renunciou ao manto de Capitão América por se sentir muito desiludido com a própria pátria. Esse quadrinho foi a resposta da Marvel ao caso de Watergate, um escândalo de corrupção enorme que acabou com a renúncia do então presidente Richard Nixon. E como que isso se reflete na HQ? Bom, basicamente o Capitão América descobre uma grande conspiração que começou ali tentando manchar a sua própria reputação, que na verdade, pelo que a HQ indica, foi obra do próprio presidente dos Estados Unidos, que já não estava mais interessado no poder político que aquele cargo dava e estava interessado em coisas maiores. Sim, um negócio bem complicado,
principalmente com o desfecho da HQ, que termina com o vilão tirando sua própria vida dentro da Casa Branca, um negócio bem pesado, que realmente refletiu ali no Steve durante uns anos. Ele abandonou o manto de Capitão América, assumiu outras identidades, aquela coisa que a gente viu até mesmo no cinema rapidinho, né, entre o Guerra Civil, Guerra Infinita, essa coisa toda. Alguns anos depois, o Capitão América voltou a responder tragédias do mundo real em 2002, meses após os atentados de 11 de setembro de 2001, que chacoalharam os Estados Unidos aí. Em uma fase que começa com o Capitão procurando por sobreviventes nos escombros do World Trade Center, a gente tem histórias aí que mostram como que o herói que carrega a bandeira do seu país no peito reage a atentados terroristas aí que estão acontecendo no seu próprio quintal. E esse tipo de história continua aparecendo até os dias de hoje nos quadrinhos. A gente pode ver isso, por exemplo, na fase em que o Sam Wilson foi Capitão América, quando ele teve que lidar aí com racismo sistêmico e violência policial, ou também mesmo na fase atual do Capitão América, que ele viu o surgimento de um grupo supremacista muito envenenado por fake news e desinformação, né? Vários discursos de ódio, coisas que infelizmente se fazem muito atuais no momento que a gente vive. Tô ligado que tá todo mundo muito ansioso pra assistir Falcão e o Soldado Invernal, né? A próxima série do MCU, agora que WandaVision já acabou. Mas e se eu te disser que o Capitão América já ganhou uma série live action? E mais, se eu te disser que essa foi a primeira adaptação live action de um personagem da Marvel? Pois é, meus amigos, Captain America chegou aos cinemas dos Estados Unidos em 1944. Novamente, para contextualizar, antes mesmo de a Marvel ser a Marvel, né? Ainda era Timely. E apesar de ter um visual bem parecido com o dos quadrinhos, a história meio que muda tudo que a gente conhecia do Steve Rogers até então. A série Captain America acompanha, na verdade, o Grant Gardner, que é um advogado que age como Capitão América nas horas vagas. Pois é, você percebeu que eles basicamente apagaram tudo do Steve Rogers que a gente já... A gente não, né? Porque a gente não tava vivo na época, mas que a galera conhecia dos quadrinhos na época. E não só isso, não só o próprio Capitão, mas mesmo o vilão. É uma coisa meio genérica ali, um tal de Escaravelho que roubava museus em busca de um artefato que poderia ter sido utilizado como uma super arma. Sim, é meio bizarro, mas fez o seu sucesso, né? Colocou o personagem no imaginário das pessoas na época. Mas coitado do Capitão América, ele não teve muita sorte no futuro depois dali, porque em 1979 ele ganhou 2 filmes pra TV muito bizarros, que você com certeza já deve ter visto em forma de meme, de gif, de alguma forma ele chegou em você. E depois ele ainda ganhou um outro filme live action, em 1990, se eu não me engano, que é uma coprodução dos Estados Unidos e da Iugoslávia, um país que também já não existe mais. Pra você ver o nível da bagunça. Então assim, ainda bem que chegou o MCU aí pra corrigir o Capitão América e botar ele de volta nos trilhos do jeito que a gente tanto gosta. Um dos grandes méritos do Capitão América, e isso é um fato, é que ele se mostra um personagem muito universal, mesmo simbolizando ali, meio que encarnando a cultura de um país, né, que no caso é os Estados Unidos. Só que assim, como as suas histórias têm sempre uma moral de busca por justiça, busca por verdade, ele se torna muito fácil de se reconhecer, tanto que a gente aqui no Brasil, que tá totalmente longe da América que ele defende, consegue se emocionar e torcer pelo personagem. E essa universalidade, né, esse legado, essa influência dele se mostra também dentro do universo Marvel, já que mesmo quando Steve Rogers não pôde levantar o escudo, ele ganhou substitutos, porque afinal de contas o mundo precisa ter um Capitão América. O primeiro exemplo que eu tenho para trazer aqui é quando o Bucky Barnes virou o Capitão América. Sim, porque nos quadrinhos, no desfecho do Guerra Civil, o Capitão América acabou sendo morto. Então a gente tem o Bucky Barnes, que na época tinha acabado de ressurgir na vida do Steve, né, depois de passar muitos anos morto, dado como morto por conta da Segunda Guerra Mundial, aquela coisa que passou até pelo cinema, né, ele volta como Soldado Invernal, primeiro como um vilão, volta a ser amigo, e aí quando o Steve morre, ele assume aí a máscara do Capitão América, principalmente porque tinha um monte de vilão, tipo Caveira Vermelha solta ainda. Só que, por que eu usei aspas, né, porque o Steve não morreu, como qualquer personagem dos quadrinhos, ele voltou à vida um tempo depois, só que o que é a vida se não uma caixinha de surpresas, não é, meus amigos? Porque aí, passado um tempo que ele voltou, o Steve perdeu o soro do super soldado. Sim, aconteceu e tornou ele um velhinho ali, quase que instantaneamente, já que é o soro que mantém ele jovem, né, daquele jeito que a gente conhece. E aí o mundo precisou de um Capitão América novamente. E o que ele fez? Passou o escudo pro Sam Wilson, seu queridíssimo amigo aí, parceiro de combate ao crime de longa data, que também levantou o escudo aí pra não deixar o mundo desamparado. E é engraçado que a gente vê pessoas bastante diferentes vestindo a máscara do Capitão América, combatendo inimigos bastante diferentes, já que cada um
tinha um tipo de luta ali, vamos dizer assim, só que isso só mostra a importância do Capitão América, porque a gente meio que sempre precisa de um Capitão América, seja na ficção, seja na realidade. E assim, a gente não gosta de falar muito nisso, mas o Steve também influenciou pro mal, porque tem alguns vilões tipo o Agente Americano, que vai aparecer em Falcão e Soldado Invernal, e também o Bazooka, que se inspiraram um pouco nele aí, mas essa parte a gente não fala não. E assim, estamos chegando aí no final da minha lista, eu sei que são só 5 itens, mas eu vou ter que dar uma roubadinha porque isso é bem importante. Eu tenho um item extra para essa lista aqui. O bônus é que, talvez você não saiba, mas a estreia de Stan Lee nos quadrinhos aconteceu numa história do Capitão América. Mas não num gibi, num conto do Capitão América. E aí você pode estar se perguntando, ué, mas por que eles vão fazer um conto no meio de um gibi? O que tem a ver? Então, basicamente, o sistema de correios dos Estados Unidos na época tinha um esquema de abaixar o preço se tivesse conteúdo escrito. Então, para não ser só as imagens junto com os balões de fala, a Marvel começou a escrever contos, acho que se eu não me engano era Timely ainda, começou a colocar contos no meio das revistas para abaixar o frete. Ou seja, o que começou como uma maracutaia para pagar menos, acabou se tornando a estreia do Stan Lee, cara, nos quadrinhos, né? Essa figura que a gente conhece hoje como criador de boa parte desses heróis que a gente ama, começou ali, escrevendo um conto humilde, que também teve a sua importância pro Capitão América, porque foi a primeira vez em que o Capitão usou o escudo dele como uma arma, sabe? Naquele movimento clássico de jogar o escudo e pegar de volta. Então, assim, é uma curiosidade bem bacana, porque a partir desse conto do Capitão América, o Stan Lee foi escrever outros contos, outros gibis, começou a criar personagens e aí o resto da história e esse universo Marvel maravilhoso que a gente tanto ama hoje. Agora sim, terminamos a minha lista, agradeço a todo mundo que ficou aqui e eu tenho 2 recadinhos muito rápidos para vocês. O primeiro é, deixa aí nos comentários qual é a sua história favorita do Capitão América, seja filme, desenho animado, gibi, qualquer coisa, deixa aí nos comentários porque a gente tem que celebrar esses 80 anos aí, esse personagem que segue, né, mais relevante do que nunca. E o segundo recado é o quê? Tá chegando aí o Falcão e Soldado Invernal, próxima série da Marvel, você tá careca de saber disso provavelmente, e a gente vai falar muito dela aqui no Omelete, então depois de você deixar o like nesse vídeo, já se inscreve, ativa o sininho pra não perder nada, porque ó, se tem um lugar que vai falar de Falcão e Soldado Invernal, é aqui o Omelete. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado a todos e até a próxima.